Bom dia a todos. Aqui é com grande prazer que sento essa mesa com pessoas e profissionais extremamente capacitados. Gostaria de agradecer aqui o convite efetuado aos organizadores do IBDT, particularmente o professor Choeire e Maito, meu colega aqui Flávio. E a mim coube a honra de fazer a introdução desse painel extremamente atual e que cada vez mais vai estar presente em termos de relevância e pensamento na nossa sociedade. O painel trata da ideia de como as normas tributárias podem induzir comportamentos. E aqui os comportamentos que nós estamos tratando são comportamentos que permitam melhorar o meio ambiente e a saúde humana. Então, para tratar do tema, nós vamos ter, como já foi apresentado, a professora Alison Christians. Eu só vou acrescentar algumas palavras para os senhores terem a dimensão dos profissionais que estão aqui apresentando os painéis. A professora, como já mencionado, ela é titular de Direito Tributário da Universidade McGill, em Montreal. Já escreveu inúmeros ensaios, artigos, e ela vem sendo bastante inovadora, porque ela trata de uma fronteira do direito tributário com o meio ambiente e as relações humanas. O tema da palestra da professora Alison hoje é particularmente ainda mais interessante. Por quê? Ela vai tratar da ideia de lucros não sustentáveis. E o que são lucros não sustentáveis? Lucros não sustentáveis são aqueles lucros que não levam em consideração um componente de custo que é externalizado. O que é um componente de custo externalizado? Então, todos nós sabemos, as empresas compõem os seus custos, mas elas não colocam nos seus custos aquilo que a sociedade tem que pagar para consumir. E o que é? Dano ambiental, dano à saúde humana. Ou seja, ela está dizendo o seguinte, que quando é feito lucro na empresa, parte dos custos, que é para recuperação do meio ambiente, recuperação da saúde humana, não está sendo computado. E aí existe uma oportunidade, ou até uma obrigação, para que, por meio do sistema tributário, esses custos sejam recompostos. Ela é uma das personalidades mais conhecidas em tributação e influência nesse meio que nós estamos conversando. Na sequência, nós temos a professora Tatiana Falcão, ela tem PhD pela Universidade de Viena, é também especialista nessa área, sendo especialista em tributação internacional e ambiental, e já atuou várias vezes pelo United Nations Development Program e pelas Nações Unidas. A Tatiana foi nomeada pelo Comitê de Mulheres na Tributação de Associação Internacional como uma das 40 personalidades mais influentes na atualidade. E o tema dela hoje é sobre uma proposta de tratado multilateral de carbono, tributação do carbono, super e bastante interessante. A doutora Tassiane Piscitelli, ela é doutora pela USP, professora de diversos cursos de Direito da GV, autora de inúmeros livros, e aqui também vai compartilhar conosco a visão dela sobre aspectos que estão aí na parte da reforma tributária, aspectos controversos da reforma tributária. Nós temos a professora Paula Rodrigues, especialista e advogada tributarista e contadora, ampla experiência no tratamento de empresas, organizações aqui, que vai também nos auxiliar aqui a trilhar esse caminho entre tributação, meio ambiente e saúde humana. O professor Rolim dispensa apresentação, todos nós conhecemos ele, PhD em International Taxation pela Queen Mary University of London, mestrado pela London School of Economics, doutor pela Universidade de Minas Gerais, professor viajante, assistente, ou seja, um currículo aí que dispensa apresentação. Na mesma toada aqui, nós temos aqui o professor José Maria da Arruda Andrade, livre docente aqui da nossa belíssima faculdade, do Departamento de Direito Econômico e Financeiro, doutor em Direito Econômico e Financeiro também, pós-doutorado pela Fundação Getúlio Vargas na área de Economia, e ele também vem realizando pesquisa com ênfase na relação entre economia e direito, em temas como tributação, incentivos tributários e orçamentos fiscais. E eu também convido os senhores aí a até consultarem e adquirirem o livro recente do professor,
né, um livro aí sobre imposto seletivo e pecado, juízos críticos sobre tributação saudável no contexto da reforma tributária do IBS e da CBS, recém-lançado, é um livro pioneiro no tema também. E com isso aqui, peço aqui ao meu colega Flávio aí, que introduza também o painel na parte prática. E boa palestra. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a organização do Congresso, pelo convite, pelo privilégio de participar aqui do lado de figuras que eu admiro tanto. Bom, o Celso já fez uma ótima introdução de todos, então eu vou direto ao ponto. A primeira a falar é a professora Alison Christians, do Canadá. Ela vai trazer um tema super interessante, que é a tributação ambiental sob o ponto de vista do imposto de renda, que eu acho que vai até como um contraponto da tendência dos carbon taxes, da tributação indireta. Então, por favor, professora, tome o palco. Muito obrigada. Então, vou ao púlpito. Muito. Bom, isso é o que eu sei do idioma português. Mas eu também consigo falar a palavra obrigada. Muito bem. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada por organizar esse painel num tópico que para mim é uma coisa fascinante, esse assunto, e estar na cidade de São Paulo pela primeira vez, várias vezes no Brasil, mas aqui é a primeira vez, então é uma honra enorme estar aqui neste prédio deslumbrante e ainda está tão quente, então eu vou esquentar o ambiente para vocês aqui com a minha palestra. Bom, pode ser. Bom, isso aqui é o título, mudando ao custo social ambiental através da tributação, mas antes de ingressar na parte específica da pesquisa, eu pensei talvez porque todo esse painel vai falar sobre os impostos do pecado e ambientais, vamos dar uma olhada um pouquinho nesse vocabulário que estamos empregando. É fascinante que a gente usa o tributo do pecado que estamos fazendo aqui. Então vamos agora progredir. Bom, aqui. Algo ocorreu e deu certo. Então vamos começar. Você pode ver aqui porque os que fazem as políticas gostam do tributo sobre o pecado. Então é difícil de fazer essa pergunta. A pergunta se responde por per se. E tem quem poderia ser contra o regular o pecado. Lógico, os políticos gostam de imposto sobre o pecado. Por que eles estão falando? Isso é algo ruim, negativo para a sociedade. Então, obviamente, todos vocês vão concordar comigo que devemos tributar esse tipo de coisa da sua existência. Então, é fácil de vender politicamente. Imposto sobre o pecado, porque nós já plantamos uma ideia aqui na sua mente com a palavra pecado. Então, qual é o pecado? Bem, você tem na sua mente, certamente, não tem imposto sobre pecado, imposto sobre o fumo, álcool, marihuana, sim, esse imposto estendido a itens de luxo, que nós sabemos imposto sobre itens de luxo, e então ideia social já na sua mente. Então, o pecado, comprando iates, esse tipo de coisa, que parece um pouco mais luxo. Então, fumo, marihuana, esses são os grandes. Então, o que está ocorrendo quando nós estamos tentando tributar essas coisas? Então, por que gostamos? Bem, existe, na minha opinião, uma ideia política que está por trás disso, mas eu vou marcar a eficiência mercadológica, é uma questão também. O preço da coisa que estamos tributando não reflete o custo social. Isso realmente é a ideia por trás do imposto sobre pecado. É uma ideia do que nós vamos do Pegoviano, economista Pegovian, que colocou seu nome nessa ideia de externalização do custo. Então pensamos desse fumo, marihuana, que esses são os maiores, o álcool e o tabaco, os maiores que são os maiores pontos na questão do imposto sobre
pecado, o abuso alcoólico, então podendo ter violência doméstica resultando disso, também famílias se desintegrando, então também o fumo, obviamente, tem um problema seríssimo de saúde, no sistema de saúde aumenta o custo, que não é refletido no seu preço. Então, os políticos não têm que explicar isso a você se usar a palavra pecado. Desta forma, na nossa opinião, nós, os peritos no assunto tributário, nós estamos falando de ineficiências mercadológicas quanto o preço de um produto que não reflete o custo, que significa que, ao invés do consumidor pagar o custo, o público paga parte do custo deste produto, mas para os políticos, eles traduzem essa artificialidade nas palavras para que sejam reeleitos e usam a palavra pecado ao invés. Então é perfeito isso, no sentido de que as pessoas não ficam tão chateadas, ou não sentem que fique publicamente desapontado se você tributar, aumentar o tributo dos cigarros 200, 300%, igualmente com o álcool, não há problemas, você não vai detectar. Bom, vai encontrar, na verdade, o lobby dos fabricantes de vinho, e vamos comentar os benefícios da fabricação de vinho, e tem uma política pró-econômica, mas você não vai encontrar um diálogo forte do público falando, bem, vamos nos livrar do imposto sobre cigarros, o que queremos é menos imposto tributado nos táxis, então as pessoas vão comprar mais saco. Não, ninguém fala isso, porque e um motivo, nós estamos mostrando que é um pecado, e o pecado é uma ideia pública de como enfrentar, e na verdade a mercadolização do problema ineficiência, e o tributo, a ideia é resolver isso, e como o tributo vai resolver isso? Através da internacionalização do custo. E isso que está ocorrendo com o imposto peguviano, internalizando o custo externo, e na esperança que, uma vez que esse custo, na verdade, seja pago pelo consumidor, que então você não vai mais querer consumir aquilo. É uma ideia muito básica. Então, como o sistema progride, isso, nós adoramos uma ideia simples tributária. Nós temos muitas ideias complicadas nesse setor. Essa é uma simples. Então, gostamos, nós podemos vender facilmente. E é só no segundo bullet desse slide, eu não quero que vocês se preocupem. Esse painel tem um ligeiro desapontamento. Só temos 2 slides na minha apresentação. Você não tem que se preocupar se eu demorar por discorrer por todo esse slide. São só 2. Eu sei muitas palavras, populado, e vai demorar. Igualmente com o imposto do pecado. Quanto mais tributamos, menos da coisa deveremos temos. Então, essa eficiência mercadológica tem uma ideia que tem um problema de comportamental e social, e o tributo é aquele que deve, mais ou menos, se livrar deste problema. Então, você tem essa última ideia, indiferença contra a receita. Isso é chave para o entendimento do imposto sobre o pecado ou qualquer imposto peguviano. Você tem que ser indiferente à receita gerada, porque toda a ideia é que você está se livrando do comportamento e, portanto, se livrando do tributo. Desta forma, você não pode tocar uma sociedade baseada no imposto peguviano, porque o tributo é para mudar o comportamento e reduzir o consumo. Essa é a ideia. Incidentemente, nós temos muito palavras e palestra falando do tributo corporativo, e tem as questões comportamentais. Nós queremos aqueles ativos, nós não queremos que os impostos se livrem do investimento, porque nós não temos a receita também. Então, nós temos o imposto corporativo do pecado, então é ambíguo, mas é óbvio ou claro quando nós vemos isso, quando nós falamos sobre os impostos sobre o pecado. Eu quero mudar o comportamento, eu não quero pessoas engajadas no comportamento, eu sou indiferente à receita. Isso é uma ponto-chave. Eu tenho que ser indiferente à receita para poder ser sério e vender politicamente o imposto sobre o pecado. Eu tenho que dizer isso, e comportamento é tão objetivo que o imposto deve parar o comportamento, não aumentar, incrementar a receita com as despesas de gasto público. Então, até aí, tudo bem. Agora, o imposto sobre o pecado e sobre o carbono, lógico, ele é um imposto do pecado. Qual é o pecado aqui? O pecado é poluir o ambiente e não pagar por isso, certo?
Então, é o princípio de pagar pela poluição. Esse é o pecado. E as mesmas questões de qualquer imposto sobre pecado, iguais assim da ineficiência do mercado, onde o preço não reflete o custo, e igual padrão de comportamento, com teoricamente a mesma neutralidade e indiferença de receita. Você não tenta captar a receita ou aumentar a receita via o imposto sobre o carbono. É verdade ou não? Não sei. Mesmas questões. E desta forma nós vamos chegar ao ponto do imposto sobre o carbono decolando. É um pecado. O carbono agora está recebendo esse empurrão político como pecado. Então, carbono e fumar é a mesma coisa. Os dois são ruins. Então, estamos usando esse tributo para tributar a sua existência. Tatiana vai estar falando sobre isso e outros panelistas. Vocês vão ouvir deles que, na verdade, estamos vendo uma tendência do imposto excise globalmente sobre o carbono. Então, não estou aqui para falar que eu vou sugerir como opção aqui. De qualquer forma, não é algo viável. Eu entendo a extensão no momento que o excise for aplicado no pecado. Então, esse é o momento que nós estamos agora globalmente. E eu, peruviano, não gosto. Isto porque eu acredito que a eficiência do mercado é mais interessante e mais importante para resolver, e eu não tenho certeza que seja um problema comportamental que outros impostos sobre pecados são. Porque microcomportamento, como fumante, não que pague pelo cigarro, certo? Mas quem deveria pagar pelas emissões? Porque nós construímos a nossa sociedade com base em coisas que criam problemas de carbono, certo? Então, não tenho certeza que tem uma coisa perfeita que eu vou tentar convencê-los aqui em 14 minutos e 20 segundos que não deveríamos usar o imposto excise. Isto porque o que nós temos aqui é uma eficiência mercadológica que tem um erro quanto imposto pago ou retido. E é nisso que nós temos que focar. Você não vai encontrar muito na minha solução, mas eu aceito. Acho que estamos pensando por que você não gosta, da minha solução ou vai detestá-la. Isto porque, na verdade, é o seu problema que eu não acho que não vai embora e eu não acredito que sejamos neutros na receita quanto a imposto sobre carbono. Então, eu vou utilizar o imposto de renda o máximo possível e vou falar-lhes um segredinho. Um dos motivos para usar imposto de renda é que as pessoas não entendem o imposto de renda, especialmente o corporativo. Não há um entendimento. Então, com a questão política do futebol, a mesma coisa que o imposto sobre carbono, porque as pessoas não associam o imposto corporativo. Não é quase um pecado ser corporativo. Então, tem umas questões aqui que é corporação e é um pecado para alguns. Na verdade, não é equivalente os dois. Então, eu gosto de utilizar o imposto de renda. Por esse motivo, é um pouquinho mais isolado do tipo de subidas e descidas dos dos discursos políticos. Então, uma distância disso. E eu quero que os peritos pensem no problema, não os políticos. Se algum de vocês for políticos ou querem se tornar, desculpa, eu simpatizo com vocês, mas eu não quero isso. Eu não quero os políticos jogando para cá e para lá como esse imposto, como se fosse um jogo de futebol. Eu quero que seja correto, entendido corretamente, porque há um problema de eficiência mercadológica nisso. Então, como vamos fazer isso? Agora é a parte que você se aborrece comigo. Eu vou fazê-lo através com transfer pricing. Preço de transferência. Se o preço no mercado, essa é a idade, o preço no mercado, não falo varejo, poderia ser B2B, ou preço interno de uma empresa, não reflete o custo externo. Então, o preço está errado. E você poderia reprecificar a refletir o preço internacionalizado e você pode fazê-lo com transfer pricing. Exemplo, e será um breve exemplo, mas eu vou adicionar um detalhe a tudo isso. Mais ou menos
Eu quero utilizar o Transfer Pricing e suas regras e expandi-lo e utilizar medida externa de externalidades que são chamados de avaliação de ciclo de vida. Se vocês nunca ouviram já falar de avaliações de ciclo de vida, vá ao Google, tem uma literatura detalhada, científica, e daí nós temos uma ampla aplicação, um campo de ampla aplicação, melhor dizendo. Então, nós temos preço verdadeiro, não visando lucros, eu acho que está baseado em alguns detalhes, e o preço da externalidade de bens com a base do BESO. Então, a jornada dos avaliação do ciclo de vida, que é quem fez escola de business negócios, tem um journal, cada questão tem uma avaliação de ciclo de vida com a teoria de alguns itens específicos, por exemplo, o jeans básico. Bom, todo mundo usa jeans e foi feita uma avaliação feita por estudo científico, por um método, etc. Ou seja, todos estão discutindo esse método. Existe um campo de pessoas pensando sobre isso. E o que isso foi demonstrado é que quando você vai numa loja comprar jeans e o preço é R$ 30 ou menos, isso não é sustentável. É impossível você fazer uma calças com esse preço. Então, a única forma de você fazer isso por 30 euros, perdão, não é reais, é somente se você pagar menos a mão de obra, pagar assim precariamente a mão de obra e simplesmente, principalmente também para fazer desfazer o tingimento do tecido. Então, você está cometendo um abuso em relação à mão de obra e também utilizando métodos não aceitáveis. Então, com esse método, vai determinar um preço para cobrir com o custo de forma que a produção do jeans seja realmente sustentável. E eles têm uma lista enorme, eu não vou dar para vocês um exemplo. Eles listam, por exemplo, que para o jeans, para que ele seja sustentável, precisa custar 70 euros mais para poder você consertar o problema somente de mão de obra. São 70 centavos, perdão, 70 centavos de euro. Mas isso não resolve o problema de água. Então, basicamente, eles fazem o cálculo e falando, se o jeans for por um preço sustentável, seria 42 euros no mínimo. Esse seria o valor mínimo para você realmente ter mão de obra paga adequadamente e também sem prejudicar a questão da água. Então, esse é o valor mínimo mesmo. Não é também nenhum tipo de atividade luxuosa. Então, eu digo para mim, tudo bem. Bom, isso é interessante. Agora, como é que o preço vai ser 42 e antes era 30? O que eu faço com essa diferença? Ah, bom, eu vejo o preço de transferência que subiu na cadeia, por exemplo, de uma multinacional. E aí eu digo, bom, você colocou um preço muito baixo ali na fonte. O preço deveria ser 70 centavos mais. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Aqui vocês podem ver que nós temos A e B. A é o distribuidor e B é o fabricante no país de origem. E A faz a distribuição para o mundo. Então, à esquerda, vocês podem ver que B tem o custo declarado de $5, que é um preço não sustentável, não é? Porque tem as externalidades externalizadas, abuso de mão de obra, poluição de água, e também os políticos estão sendo subornados, tudo isso que vai contra a sustentabilidade. Então, tudo isso não está bem. Aí aqui nós temos você pode fazer um preço mais alto para realmente você poder solucionar esse problema com o preço de transferência. Agora ali você vê que é 5,50 o custo real e depois ele vai para 5,70 e o preço final seria de $8. Então ali você tem a margem de lucro, o custo 5,70 e isso também nos dá um lucro de 2,30. Ou de 3,50 se for do lado esquerdo. Então, eu estou presumindo que é uma multinacional que está trabalhando bem. Agora você fala, o que é isso? Mas e se não for uma multinacional, você vai usar o mesmo princípio? Bom, eu vou usar se você permitir, mas o problema não vai realmente aceitar isso.
Mas vamos fingir, por exemplo, que seja possível fazer isso, e vamos fingir que vocês concordem comigo que o preço de transferência não mostra o caminho. Mas isso não está restringido a isso. Não pode estar restrito somente a multinacionais. Então, poderia ser qualquer preço que não reflita as externalidades, e aí nós faríamos a mesma avaliação. E aí você vai dizer, tudo bem, mas nós queremos conviver com isso, com esses preços de varejo e preços de consumo. Isso reflete o custo das externalidades da nossa sociedade, tanto em questões ambientais como qualidade do ar e da água, e também aspectos sociais, como mão de obra. E também a questão de saúde dos trabalhadores. Bom, você não vai mudar nada, mas se tiver que mudar o preço de transferência, precisa mostrar para vocês como fazer isso. E aqui vamos para o lado direito. Então, aqui você tem B na fonte e a Alice chega aqui e fala assim, nós vamos marcar um novo preço. Então, o seu preço declarado será de $5, mas nós falamos que fizemos uma avaliação de ciclo de vida e o seu valor deveria ser 7 em vez de 5. Então, o preço do jeans deveria ser 42 e não 30. Então, o custo de externalidade é de 2. Então, você faz uma remarcação em 10% e o preço de transferência é de 5,70 em vez de 5,50. Então, o seu lucro sustentável ainda é 50 centavos, como você tinha antes, mas o seu lucro de insustentabilidade é de 20 centavos. Então, o que eu consegui com isso? Além de mexer com muita gente de preço de transferência, o que você vai dizer corretamente, que é o que eu peço que vocês façam, é mexer com os indicadores de economia sustentável. E aí, com isso, você fala, muito bem, sejam bem-vindos ao mundo do preço de transferência. E o que ele faz é utilizar as análises econômicas externas para ajudar a fazer essa análise e também com essa análise decidir qual seria o preço correto. E eu tenho somente mais um marcador dentro da literatura científica e outro marcador que especificamente analisa a sustentabilidade e também que está no estágio de desenvolvimento. E aí, então, se discute se esse método funciona ou não e se ele é legítimo. Mas eu diria que qualquer pessoa que pense que preço de transferência é uma ciência exata está mentindo para si mesmo e para as outras pessoas ou para todos. Aqui, a precificação vai dizer o Brasil, no B, por exemplo, que é o país de origem, no caso, utiliza o preço de transferência e vai receber, então, 20 centavos como lucro. Mas isso é uma taxa de pecado? Não, porque, na verdade, no mundo de impostos mínimos, o que o preço de transferência faz é somente passar a moeda de um lugar para outro, de A, por exemplo, para B, Brasil no caso. E isso não vai mudar o resultado no mundo de impostos mínimos, mas você vai saber que realmente isso vai mudar o resultado se nós cobrarmos mais na fonte. Agora, se eu dizer que o Brasil precisa fazer isso, você vai falar, mas o Brasil já faz tudo diferente do resto do mundo. Aí você já se sente um pouquinho intranquilos com isso. Mas então, tudo bem, não se preocupem com isso. Eu não peço que o Brasil seja o primeiro a fazer isso. Mas, como país-fonte, eu acho que pode utilizar o preço de transferência sem mudar a lei. Você não precisa fazer nada disso para usar o preço de transferência. Porque o preço de transferência é uma arte, não é uma ciência. E você pode regulamentá-lo. Por exemplo, você pode colocar isso na sua legislação para fazer uma avaliação de ciclo de vida. E aí o preço de transferência vai fazer parte disso para determinar qual seria o custo sustentável ou não sustentável. E se nós chegamos no momento que somente você passa de um modelo para outro, mas isso não muda quanto de renda realmente está sendo tributado, mas então eu digo para vocês, tudo bem, mas agora eu vou colocar aqui o martelo, porque isso realmente é um lucro não sustentável, que são os 20 centavos, e é só um ganho de cachoeira, porque está sendo externalizado, e como todos nós sabemos, isso pode ser tributado em toda a cadeia.
E as pessoas vão continuar produzindo produto em condições de queda de vento, ou queda do prêmio. Porque a ideia é que você não vai mudar o comportamento. Eu já fui muito longe mesmo, vocês não concordam com isso, vamos supor isso. Agora, eu diria para vocês, então, tudo bem, talvez não 100%, e tudo bem, eu acho que é demais para vocês. Agora, não pode ser zero, pode ser somente uma porcentagem a mais somente. Então, eu já vou encerrar. A ideia, obviamente, é o que eu coloquei aqui no título. Então, é você adotar a transferência e também diminuir os impostos. Com lucro, deixa os lucros de sustentabilidade de lado. E agora vamos trabalhar com o imposto sobre a renda. Então, os políticos facilmente vão trabalhar sobre isso. E eles vão trabalhar no problema base e tudo isso, que é que nós temos uma externalização do custo. E, de fato, o imposto sobre a renda, como é que pode resolver esse problema? Então, aqui está a minha contribuição para poder compartilhar isso com vocês. E eu estou ansiosa esperando pela discussão. Isso é que eu queria compartilhar com vocês todos. Muito obrigada. Bom, excelente. Vai aparecer daqui a pouco um QR Code aqui na tela também, que vocês podem fazer perguntas sobre o tema da mesa. E se houver tempo ao final do painel, a gente passa as perguntas aqui aos palestrantes. Agora, diretamente, vou passar a palavra para a Tatiana Falcão. Ela vai falar sobre a proposta multilateral que ela elaborou para a tributação do carbono, e eu acho que vai ser um belo contraponto aqui em relação à exposição da professora Ellison. Obrigada. Eu vou ficar em pé aqui para poder ver os slides. Obrigada pela apresentação. E, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, professor Choueiri, por estar aqui nessa sala maravilhosa. Eu também, é a primeira vez que eu estou nessa sala, apesar de ser brasileira, e fiquei realmente vislumbrada com o porte. Obrigada também ao IBDT pelo convite. E é um prazer enorme estar aqui e apresentar esse trabalho realmente no Brasil, né, que é um trabalho que eu apresento em muitos lugares no mundo, mas nunca tenho a oportunidade de trazer para o público brasileiro. Eu estava pensando como é que eu fazia a conexão entre esse tópico, que é um tópico, né, que eu vou levar vocês para uma outra dimensão, na verdade. Né? A gente vai já tratar da multilateralidade de um imposto sobre carbono, que ainda nem existe no Brasil, na verdade. Então, como fazer nessa conexão? E, na verdade, a forma mais fácil de fazer a conexão é começar do fato de que existiu uma reforma tributária, né? E a reforma tributária trouxe esse imposto seletivo que passa a incidir com base em bases ambientais, que ainda não foi regulamentado. Esse é um imposto que ainda não foi regulamentado no Brasil, mas um imposto seletivo em bases ambientais é um imposto que pode vir a ser um imposto sobre carbono. E, na verdade, quando ele foi dimensionado com o intuito de ser um imposto sobre carbono. Para haver um tratado multilateral, vamos né, imaginar um mundo em que os países concordem em ter um tratado multilateral. O país precisaria ter um imposto sobre carbono em bases domésticas, porque o imposto multilateral ele tem que corresponder ao imposto que incide dentro do país. E aí eu começo pelo fim, que era um ponto que eu ia fazer no fim. Qual é a perspectiva? Né? A gente está tratando, isso daqui é uma tese jurídica, isso é uma coisa factível, uma coisa prática. Bom, é um assunto que está sendo discutido atualmente. Ele foi proposto dentro do âmbito do PTLAC, que é o Platform for Tax Cooperation. Estou vendo a Natália aqui, que está fazendo. Foi discutido pelos países latino-americanos, e ele foi aceito como um tópico para discussão pelos países. E o motivo pelo qual ele foi aceito é porque, na verdade, na América Latina já existe meio que um consenso na tributação de carbono em bases domésticas.
Então, a Argentina tem um imposto sobre carbono, a Colômbia tem um imposto sobre carbono, o México tem também, a Costa Rica está considerando um agora, o Chile tem um imposto sobre carbono. Então, quando você tem uma região como a América Latina, em que vários países têm impostos sobre carbono, a gente começa a pensar em regionalização e, eventualmente, em multilateralização. Então, essa é a conexão. E aí, para conectar também com a fala da Alison, que veio antes de mim, ela faz essa conexão com um imposto de renda. Sempre que você pensa num sin tax, um imposto seletivo, né, um imposto sobre consumo, que é realmente para aniquilar um comportamento, né, porque, na verdade, o objetivo desse imposto é realmente essa mudança comportamental, a mudança no padrão de comportamento do consumidor. Então, você dá aí um incentivo econômico para o consumidor parar de consumir aquele produto a partir de um estímulo econômico. Quer dizer, se ele vir que o diesel é mais caro que a gasolina, ele vai preferir consumir mais gasolina do que diesel, porque a gasolina vai ser mais barata. Esse é o racional econômico. Então, quando você fala de um imposto sobre carbono, você faz o proxy que você usa para determinar como que você vai fazer essa diferenciação econômica é a quantidade de carbono do produto. Dentro do combustível, produtos fósseis, você aí endereça o carbono que está contido dentro do combustível. E a próxima pergunta que sempre vem é: e como é que a gente faz para fazer isso? Bom, isso é com base em ciências, já existem cálculos, então não é uma coisa que o legislador tem que fazer, ele usa os cálculos lá do International Panel for Climate Change, que já existem cálculos até próprios para os tipos de produtos que são consumidos na América Latina. Mas aí eu fiz uma introdução muito grande, estou com 10 minutos, então eu vou rápido aqui no meu tratado multilateral. A partir do momento, então, pressupondo que existe esse imposto sobre carbono, que você está fazendo essa diferenciação de consumo com base na capacidade poluente do produto, então, na quantidade de carbono que existe dentro desses produtos fósseis, você pode começar a pensar como é que você faz isso do ponto de vista multilateral. Esse é um projeto, então o que eu vou apresentar para vocês aqui é um projeto que foi desenvolvido junto com o International Center for Tax and Development, que é um think tank na Inglaterra, e é um projeto que levou uns 2 anos e meio para ser concluído. Eu fiz em consulta com mais de 50 peritos em assuntos diversos, não só em tributação, mas a parte de ambiental, políticas públicas, direito internacional. E aí construímos um tratado multilateral para tributar carbono. Então, são 31 artigos. E a ideia é que esse tratado multilateral ele se aplique com base nas premissas que existem atualmente. Então, isso influencia todas as decisões que foram tomadas quando da elaboração do tratado. Então, por exemplo, a base de tributação é carbono. Não é dióxido de carbono equivalente, que seria a inclusão aí de outros gases do efeito estufa dentro da base tributável. Não é inclusão de plásticos. Existe uma margem de escopo para ser expandida dentro do tratado, mas atualmente a gente foca em carbono, porque existe um acordo dentro das negociações do COP, né, do Conference of the Parties todo ano, que carbono realmente é o que leva ao aumento dos gases de efeito estufa, à mudança climática, e a mitigação desse carbono seria o que seria necessário para atingir os objetivos do Tratado de Paris, artigo 2, que é aquela limitação de 1,5 graus centígrados pelos padrões de 1990. Então, a regra principal é a tributação do carbono que está embutido no produto fóssil. O produto fóssil é o óleo cru, que é extraído da terra, quando da extração, ou carvão, que são os produtos mais poluentes. E aí, os produtos que derivam desse óleo cru. Então, seria diesel, gasolina e gás natural. Existem 2 artigos opcionais. E esses são os únicos artigos que são opcionais para adoção pelos países. Um é tributação de emissões derivadas do transporte marítimo e o outro é tributação de emissões derivadas do transporte aéreo.
O motivo pelo qual esses artigos são opcionais é porque existem ainda discussões que estão ocorrendo no âmbito da IMO, né, International Maritime Organization, e também no ICAO, que é a parte de aviação, de como determinar se vai haver um acordo para a tributação dessas emissões. Então, como ainda não tem uma certeza jurídica com relação a como os países querem se posicionar com relação à tributação desses meios de transporte, são meios de transporte que, de fato, afetam o comércio, etc., esses são artigos opcionais. E aí eu falei também que existem um escopo para expansão substantivo ali para cobrir plásticos, porque muitos plásticos são produzidos a partir de combustíveis fósseis, talvez pescaria, porque o peixe ele guarda dióxido de carbono, e preços implícitos, explícitos, enfim. E aí eu entraria muito mais na tecnicidade. Vamos para o próximo. Biocombustíveis, que é um tópico grande aqui no Brasil, mas só à medida que os biocombustíveis são feitos de blends, porque alguns biocombustíveis são feitos... voltou. Estou indo para o lado errado? Alguns biocombustíveis são feitos a partir de uma mistura, né, de bio com produto fóssil. Então, aqui é o slide principal, e ele explica como é que o tratado multilateral funciona. Então, a regra de preeminência, que é assim que é definido dentro do tratado, é o momento da extração. Então, o país que teria o primeiro direito de extrair esse petróleo do chão, de tributar esse produto, seria o país que extrai o petróleo do chão. Então, são os países extrativos. Se o país de preeminência escolher não tributar, ou não participar do tratado, o direito de tributar passa para o país de refino, ou de processamento, no caso de gás natural, e se esse país optar por não tributar, ele passa para o país de consumo do produto. A ideia original era que o ímpeto, né, o que a gente acharia, seria que os países de consumo seriam os primeiros a aderir a um tratado multilateral com essa finalidade, porque os países consumidores são os grandes países do Cone Norte, e eles, na verdade, a maioria deles impõem algum tipo de tributação sobre carbono. Mas, na verdade, os países extrativos, hoje em dia, estão considerando a imposição de imposto sobre carbono também. Então, se existir vamos supor que o país de preeminência, o país extrator, opte por não tributar. A capacidade de tributar passa para o país secundário. Se o país de refino optar por tributar, ele pode também tributar as emissões fugitivas. A gente chama de emissões fugitivas aquelas emissões que não foram capturadas pelo imposto, porque elas já foram consumidas desde o momento da extração até o momento do refino, mas que podem ser computadas, porque a gente sabe também, com base em fórmulas matemáticas, quais emissões essas são. Então, elas podem vir a ser embutidas dentro da base tributária pelo país de segunda alocação ou de terceira alocação. E aí, existe uma outra regra dentro do tratado, que trata da diferença de tributação, porque o tratado ele cobre uma tributação mínima. Então, a ideia é que o tratado estabeleça que, para diferentes níveis de tributação para países em desenvolvimento, então a gente classifica entre low, middle e high income country, que são as classificações que são adotadas pelo Banco Mundial. E então existem padrões mínimos de tributação, é um chão. Então é o mínimo que seria necessário para atingir os objetivos do Tratado de Paris. E isso é determinado pelo IPCC. Então, o IPCC fala que, para 2030, o mínimo necessário seria uma alíquota entre 20 e $80 por tonelada de carbono. Então, essas alíquotas mínimas seriam definidas de acordo com os padrões do IPCC. Mas, para não coibir... Então, o objetivo do tratado é sempre fazer com que os países tenham maior anseio por tributar mais. Então, o mínimo seria tributar dentro dessas metas, mas os países que já instituem um imposto sobre carbono e que têm alíquotas mais altas do que essa alíquota mínima, estariam livres para tributar mais. Então, que é o caso, por exemplo, caso típico que a gente fala
na doutrina é o caso da Suécia, que já tem um imposto de $150 por tonelada de carbono, mas a Suécia é um caso específico, que começou a tributar nos anos 90, etc. Mas aí vamos supor aqui dentro da estrutura do tratado multilateral que a gente tem um país extrator como o Brasil ou Gana, e que o Brasil tribute em bases mínimas de $20 por tonelada. E aí você tem uma Suécia na alocação terceira ali, que tem $150 por tonelada. Se o tratado dissesse que o imposto mínimo já foi cobrado e nenhum imposto vai ser mais cobrado dentro do contexto do tratado, a Suécia teria um problema, porque, na verdade, o combustível importado na Suécia seria mais barato do que o combustível por via produzido dentro do mercado doméstico. Então, para evitar esse resultado, o que o tratado faz é ele permite o que a gente chama de um Internal Border Carbon Adjustment. Então, é um ajuste de fronteira interno dentro do contexto do tratado, se existir uma diferença de alíquota de mais de 10%. Então, havendo uma diferença de alíquota de mais de 10% entre o país extrator e o país de consumo, nesse exemplo, a Suécia pode fazer um top-up tax, né, tributar o excesso, e aí fazer a paridade de equivalência de custo sobre o combustível quando da importação desse produto para o mercado doméstico. E aí, notando que todas as vezes que o combustível entra em um mercado doméstico, ele está sendo tributado no momento da importação. Com exceção do país extrator, que é no momento da extração, sempre no momento do refino, no momento do consumo, é sempre no momento da importação. E isso é o ideal, é o resultado ideal por todos sustentado por todos os economistas, porque você passa a produzir um preço geral. Então, você impacta a economia inteira com esse imposto sobre carbono, e você faz uma diferenciação do preço de todos os produtos energéticos e de combustíveis fósseis, então, os combustíveis fósseis, claramente, mas todos os processos produtivos que usam combustíveis fósseis na consecução das suas atividades econômicas, você passa a atribuir um preço correspondente do carbono a todos esses processos. Então, a economia inteira é afetada por esse preço, inclusive o mercado informal, que é um ponto forte para países em desenvolvimento, porque o mercado informal normalmente não é um mercado que é alcançado pelo imposto de renda, por exemplo, ou pelas formas formais de tributação. E aí eu vou rapidamente, porque meu tempo já está estourando, mas só para falar no final que a receita que é gerada a partir desse imposto, ela vai para o país que tributou, né? Então, essa é a vantagem. Se você é um país extrator, você é um país em desenvolvimento, que a maioria dos países extratores são países em desenvolvimento, mas você não tem interesse em tributar, você abre mão dessa sua receita, porque o próximo país vai passar a tributar por você. Então, tem essa questão um pouco competitiva, que é inerente ao sistema que foi montado. Mas, se você opta por tributar, você fica com a receita proveniente desse imposto, sendo que uma porcentagem desse tributo ele vai para a administração do tratado como um todo, né, porque precisa montar um secretariado, precisa ter uma estrutura para negociação entre as partes. Parte dele vai para o desenvolvimento de um fundo comum para o financiamento de cooperação técnica. Então, é a ideia também de criar um Climate Club, né? Então, se você é parte desse clube climático, você tem acesso às melhores tecnologias e você faz a transição energética dentro da mesma rapidez dos outros países ao redor do mundo. Então, a ideia é que você tem acesso a essas tecnologias e você, inclusive, as desenvolve com a ajuda dos seus pares e compartilha isso dentro da comunidade do tratado. Então, aí é a terceira porcentagem também, que não é definida no tratado, então seria objeto de negociação pelas partes, mas é para o desenvolvimento de novas tecnologias. O restante vai para o orçamento público e é usado para os propósitos específicos do país em questão. E aí, esse tem um paper, tem o tratado, mas tem um paper também que explica quais são as opções que foram feitas quando da elaboração do tratado. O link eu coloquei aí, se forem distribuir os slides, eu adoraria que
tivesse o máximo de acesso possível. E muito obrigada pelo tempo e desculpa ter estourado aqui um pouquinho. Obrigado, Tatiana. Já vou passar a palavra diretamente para o professor Rolim, que vai tratar de um tema um pouco mais amplo, né, que é a obrigação internacional dos Estados em relação à tributação do meio ambiente e da saúde, olhando um pouco a perspectiva das convenções de direitos humanos. Por favor, professor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente nesse Congresso Internacional de Direito Tributário. Cumprimento todos na pessoa do Dr. Celso Costa, presidindo esse painel, o Flávio também, todos os demais professores aqui já conhecia pessoalmente, inclusive a professora Alisson, da IFA, já nos encontramos algumas vezes, e tive o prazer de conhecer a doutora Paula Rodrigues hoje, que vai falar sobre a ESG e tributação, tema do qual ela é bastante entusiástica. E muito bom, porque esse tema ESG e tributação está ganhando o seu momento, não só o Carbon Tax está no seu momento, mas também todo o tema ESG ligado à tributação. Então, a minha parte o meu foco seria mais perante o direito internacional público, especialmente direitos humanos internacionais, a relação com a tributação internacional e, eventualmente, o Carbon Tax, sobre o qual farei uma pergunta ao final, aproveitando aqui a excelente exposição da professora Tatiana Falcão. Muito bem. Em termos de direito internacional dos direitos humanos, nós temos aqui duas referências a cortes regionais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Europeia de Direitos Humanos. Aqui está numa ordem de cortes assim, regionais e mais internacionais, né? Porque se fosse uma ordem cronológica, a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos deveria ser aqui a última, a recente, very fresh, decidida agora em abril de 2024. Muito interessante, vamos ver se temos algum tempo de comentar, porque ela menciona o Carbon Tax, né, que a Suíça introduziu, e em que medida esse Carbon Tax ajudou ou não a Suíça a atingir as suas promessas, pledges ou commitments para a redução de emissão do carbono. E depois, uma decisão da Comissão de Direitos Humanos da ONU, e, finalmente, uma resolução da ONU sobre o meio ambiente como um direito humano. Então, essa primeira decisão da Corte, decisão não, foi uma opinião, advisory opinion, mas que é uma opinião que seria binding, né, obrigatória, no sentido de que, se qualquer caso específico litigioso chegar lá, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vai seguir essa opinião. Então, por isso que ela é relevante. E foi a primeira, em termos de cortes internacionais, que consagrou a proteção ao meio ambiente com base no direito à vida e à integridade pessoal. Houve também uma divergência se o direito à saúde também amparava essa proteção à proteção ao meio ambiente como direito humano internacional, mas não houve consenso, mas esses dois artigos foram suficientes para consagrar a proteção ao meio ambiente como direito humano. Muito bem. E depois temos, lembrando, há uma outra Convenção de Direitos Humanos, alguém muito próximo a mim me lembrou, e a África, por que não mencionar a África? Não houve nenhum caso relevante, mas uma notícia conhecida, né? A Convenção Africana de Direitos Humanos foi a primeira, que é da década de 80, mais recente, que consagrou expressamente a proteção ao meio ambiente como um direito humano, um direito dos povos.
Então, mas como não há um case law, um precedente relevante, então não está mencionado aqui, mas é digno de nota e de louvor a consagração, a previsão expressa na Convenção Africana. E a Corte Europeia de Direitos Humanos decidiu, com base no artigo 8º, direito de respeito à vida privada e à vida familiar, artigo 8º, não o artigo 2º, né, porque, direito à vida, em geral, porque não precisou, digamos assim, para simplificar. Tem outros fatores aí processuais, etc. Mas a Corte decidiu, que, pela primeira vez, né, que a proteção ao meio ambiente, em função da ordem internacional como um todo, dos tratados, não só de Paris, mas de outras convenções internacionais, a proteção ao meio ambiente é um direito humano, direito individual, pessoal, inclusive aplicável às pessoas jurídicas. Interessante, nesse caso, como eu já mencionei, que a Suíça tentou, não respeitou, não cumpriu os compromissos delas de redução de emissão de carbono, e por vários motivos. Mas a Suíça havia introduzido um carbon tax de 100 francos suíços, né? Não é pouca coisa, um valor relevante por tonelagem de emissão de carbono. Só que esse carbon tax não foi suficiente porque ela deixou de implementar outras medidas que seriam necessárias para a redução de emissão de carbono. E aqui, no aspecto de direitos humanos internacionais, quer dizer, a Corte sempre insiste, e outros tribunais também, que a proteção aos direitos humanos deve ser prática e efetiva. Tem que ser demonstrada, né? Então, se tem um commitment para a redução de carbono, aquela redução de carbono tem que ser provada. E os instrumentos devem ser proporcionais, adequados, para atingir esse objetivo. Então, em função disso, esse leading case que foi decidido pela Grand Chamber, que é o plenário, digamos assim, do tribunal, de forma unânime, houve um voto vencido do juiz inglês, que interpretou mais literalmente a convenção. Então, que a convenção não teria esse escopo de proteção ao meio ambiente. Mas foram 16 votos a 1 e praticamente uma unanimidade nesse sentido. Muito bem. Outra decisão relevante, aqui de 2022, então, todas as decisões recentes. 2017 é a primeira, há 5 anos atrás. É lógico que havia um consenso e os países já estavam adotando medidas internas para a proteção ao meio ambiente, que é uma necessidade premente e evidente. Então, essas decisões, digamos assim, elas retrataram, né, o que já havia consenso na comunidade internacional e previsão em alguns tratados. E, finalmente, a resolução da ONU de 2022 também, o direito a um ambiente limpo, saudável e sustentável, decidido em 2022. É lógico que é uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Não é uma resolução, digamos assim, seria uma soft law, não é binding, não é obrigatória para os países. Mas, ao mesmo tempo, a Assembleia Geral da ONU consultou a Corte Internacional de Justiça para que a Corte se pronuncie sobre a responsabilidade internacional dos Estados com relação à proteção ao meio ambiente. E na conferência da COP do ano passado, em Dubai, estava lá um juiz brasileiro, integrante da Corte Internacional de Justiça, que fez um excelente resumo do estágio da jurisprudência da Corte Internacional de Justiça com relação ao meio ambiente. Então, a Corte, eu acho que o ano que vem,
2025, no máximo 2026, teremos uma outra decisão internacional no âmbito de responsabilidade internacional dos Estados com relação à proteção ao meio ambiente. Muito bem. E o que tem tudo isso a ver com a tributação? Já vimos aqui a referência ao carbon tax, já é uma relação direta. Mas o que mais temos de relação? Bom, é um consenso doutrinário, até jurisprudencial, eu diria, que a razão de ser dos tributos, dos impostos, é o cumprimento, a satisfação das necessidades dos Estados, implementação de políticas públicas e dos direitos humanos. Então, os direitos humanos sendo aí a base, o fundamento de um sistema tributário justo. Então, a relação me parece evidente e direta com a tributação. Bom, estamos esgotando aqui o tempo. Aqui é uma demonstração sobre como o mercado opera, né? Nós temos o sistema de cap and trade, em que o Estado intervém, que estabelece, olha, uma redução da emissão de carbono, um cap, para atingir a redução com a qual o país se comprometeu no Acordo de Paris. Então, o país estabelece um cap de emissão. Quanto menor o cap, menos emissão de carbono. Mas aí, mais dificuldade será de negociar esses direitos, né, de emissão. E temos o mercado voluntário que não tem esse cap, não tem esse limite. As empresas com projetos verdes, digamos assim, comercializam esses títulos, mas não é com o nosso objetivo aqui de redução mais imediata da emissão de carbono. Mas, por outro lado, favorece projetos verdes, né? Então, qual que é a vantagem do carbon tax com relação ao sistema de cap and trade? Estabelece um limite de emissão de carbono para determinados setores da economia e o carbon tax teria a vantagem de o valor ser certo. O valor, né, a ser pago com base nas emissões de carbono é X. No cap, não, você tem só um limite. Tá? Então, você tem a incerteza do mercado. Então, as duas medidas são interessantes, porque o carbon tax tem certeza com relação ao custo, o custo está definido, é esse, mas tem incerteza com relação ao objetivo final, de resultar numa efetiva diminuição da emissão de carbono. Por outro lado, o sistema de cap and trade tem a vantagem de lhe dar essa certeza, porque o cap é estabelecido de imediato, vai ter que ter essa redução para determinados setores, né? Mas tem uma incerteza com relação no mercado, né, com relação aos preços, né, como serão negociados esses títulos. Então, os dois mecanismos não são os únicos existentes, mas são os principais. Eles, na minha opinião, se complementam. Então, entro aqui nas perguntas para tentar me limitar ao tempo. Primeira pergunta seria se os Estados estariam obrigados a usar os dois mecanismos, carbon tax e cap and trade. É bastante controverso, né? Mas, perante o direito internacional, e aqui, lembrando a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, quer dizer, os Estados têm uma margem de apreciação para escolher as medidas para atingir determinado fim. Uma margem de apreciação grande com relação aos instrumentos, mas pequena com relação à efetiva proteção. A proteção deve ser efetiva e prática. Nós devemos sentir no ar que respiramos essa proteção.
Então, é bastante controvertido. Na minha opinião, como elas se complementam, as duas medidas, digamos assim, seriam, né, entre aspas, obrigatórias perante o direito internacional público, dos direitos humanos e de proteção ambiental. E com relação ao carbon tax, Tatiana, eu gostaria de perguntar para você. Posso? Tá bem. Que é uma grande especialista no assunto. Os Estados estariam obrigados a entrar nesse acordo multilateral? Já está havendo um consenso, há um momento para esse tratado multilateral. Mas os Estados estariam obrigados ou apenas compelidos? Compelidos já é uma expressão boa, interessante, né? Seria um convite irresistível, digamos assim. Por favor. Eu acho, assim, do ponto de vista ambiental, né, porque a tributação é uma coisa que acontece em cima das obrigações ambientais, né? Do ponto de vista ambiental, o Brasil é membro do Tratado de Paris. O Brasil se comprometeu a cumprir com os objetivos do Tratado de Paris. E os objetivos do Tratado de Paris são objetivos de mitigação e adaptação. E os únicos mecanismos capazes de cumprir com objetivos de mitigação são instrumentos fiscais. Então, seja por tributação direta, seja por tributação indireta, os países têm que instituir algum tipo de instrumento fiscal com o propósito de mitigar emissões de carbono. Então, seja pelo tratado multilateral, que está sob discussão, ou por uma outra via, eu acho que a resposta é sim. Os países, eles são compelidos. Compelidos é a melhor palavra. Tá bem, muito obrigado, concordo plenamente. Obrigado a todos. Tornando um pouco agora para o contexto da reforma tributária, eu vou convidar agora o professor aqui da casa, José Maria Arruda de Andrade, para tratar do imposto seletivo e a reforma aqui no Brasil. Bom dia a todas, bom dia a todos os colegas, que prazer estar aqui no evento do IBDT, que prazer estar aqui na nossa faculdade, nesse salão nobre. Agradeço o convite formulado pelo IBDT, na figura do nosso diretor Rodrigo Maito. Agradeço o convite formulado pelo Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, na figura do nosso full professor Chueri, e também do nosso professor Humberto Ávila. Saúdo a todos que participam dessa organização, na figura de tantos e laboriosos colegas, como o pessoal da técnica do som, nossos tradutores e o pessoal do café e todos. Muito bem. Eu queria tratar, então, da questão ambiental, dos instrumentos fiscais de enfrentamento dessa agenda ambiental, pensando já no contexto da reforma tributária brasileira, né, de forma, então, a delimitar. Com uma questão, então, também de tempo, né, eu vou direto ao imposto seletivo criado pela nossa reforma tributária, já aprovada na Constituição e já no debate de sua regulamentação legal. Então, por isso que o meu enfoque será muito mais restrito e delimitado, ok? Quanto mais eu estudo esse tema da tributação como instrumento de uma agenda de intervencionismo estatal, mais eu percebo que há uma enorme diferença entre debate internacional de tributação, tributação ótima, debate econômico, desde os economistas clássicos, de Adam Smith, de Frank Ramsey, o Pigou, Arthur Pigou, que trata do imposto pigoviano ou do enfrentamento das externalidades negativas. Então, há uma enorme distância entre esse debate teórico de tributação ótima com o debate dos relatórios de organismos internacionais, Banco Mundial, OCDE, que tratam dos tributos, dos exemplos internacionais e endereçamentos do que seria um bom tributo, por exemplo, de um Sintax, de um tributo seletivo, né, para a análise tributária de cada país. São níveis que, muitas vezes, dialogam de forma muito metafórica e distante. Então, há necessidade de não comprarmos as ideias apenas pelo seu nome. É um pouco o meu recado. Não é? No Brasil, com a reforma tributária que será implementada nos próximos anos, por exemplo, nós teremos níveis de tributação
inclusive com possibilidade de, no mínimo, com reflexos econômicos do consumo, dessa grandeza que eu vou falar. Nós teremos bens e serviços sem tributação, nós teremos bens e serviços com uma alíquota projetada, esperada, de 10,2%, bens e serviços que serão tributados a 28%, que seria a alíquota referência, padrão, e a possibilidade de um imposto seletivo criado, de ser um sobrecusto, um sobrepreço de alguns bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Nessa paleta de opções, de 0 a 28, mais alguma coisa de Sintex ou de imposto seletivo, a gente tem muita coisa. E, às vezes, nós compramos algumas ideias como se fosse, olha, tem um relatório aqui recomendando que eu preciso desse imposto, todo mundo fala desse imposto, esse é o trending topic, esse é o momento. Não é? E, às vezes, eu falo, olha, nos Estados Unidos, eu vou ter um sales tax ali de 7% e um Sintex de uns 5%, e é assim que funciona, e funciona bem. Quando eu chego no Brasil e falo, eu tenho produtos incentivados a 0%, e a alíquota ordinária de 28%, isso aqui é mais do que se fala, sem ter que apelar para o Sintex. Estou dizendo que o Sintex ou o imposto seletivo brasileiro é ruim? Não. Mas tem que termos consciência da tributação efetiva. Carga tributária efetiva é diferente de debate de alíquota nominal. Então, foi criado já o imposto seletivo. No que diz respeito aqui à discussão ambiental, a principal dimensão é que ele incidirá sobre a extração e comercialização, operações com recursos minerais. Apenas, porém muito relevantes, ferro, gás natural, líquido ou gasoso, e petróleo. Só. Ah, mas tem a discussão dos automóveis. Para. Tá? O imposto seletivo é a continuação de um imposto chamado IPI, que incide sobre produtos industrializados, já tinha os automóveis. A única diferença aqui é se tiver alguma graduação diferente. Então, não vou colocar como agenda ambiental uma coisa que é uma continuidade antiga. Precisamos fazer esses filtros, ok? Então, preciso contar algumas novidades, não é? O imposto seletivo, então, está criado. Preciso colocar também nossos colegas estrangeiros nessa página, que o Brasil, então, criou esse imposto, e que, em relação às operações com recursos minerais, está limitado, hoje, a 0,25% do valor da operação. Então, é isso. Esse imposto, essa parte do imposto seletivo, é uma novidade brasileira, dessa forma como está, não é? Como um sobrepreço. Agora, para além do nominalismo de um imposto seletivo sobre essas operações, eu tenho como que esse imposto funciona, como um recurso fiscal, porque a parte da tributação é o microjurídico, é o microeconômico de uma distorção de preço de consumo, de demanda. A outra agenda é a agenda de Estado. É como o Estado vai ter recursos para enfrentar uma agenda, seja ela ambiental, seja ela de saúde. E aqui as coisas não conversam. Por que não conversam? Porque a decisão do imposto seletivo foi um tanto quanto artificial. Primeiro, é importante dizer que a reforma tributária foi construída a partir de uma agenda muito específica, acadêmica e política. Não foi uma leitura que os estados e os municípios, né, para aqueles que são estrangeiros, são 26 estados, um Distrito Federal e 5.570 municípios. Não houve esse consenso. Então, muitas das medidas aprovadas foram praticamente compradas, no sentido de garantir aos estados e municípios que eles não perderiam nada. Então, tem uma promessa de ressarcimento de 50 anos para eventuais perdas da tributação ordinária. E, no caso do imposto seletivo, como ele substitui um imposto que era muito mais geral, que é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, os estados ficam com 60% da arrecadação desse imposto,
Os estados e municípios recebem 60%. Não é? Então, quando foi convencer, falou, olha, tem um debate ótimo do século XXI, que é tributar isso e aquilo, o imposto seletivo. Ele falou, tá bom, mas eu quero meu dinheiro. Eu quero 40 bilhões de reais por ano né? A cada mês, até chegar a essa quantia, garantido. E o que a União faz? Ela fala, tá bom, eu vou chamar isso aqui de imposto seletivo, meio ambiente, saúde pública, vou pegar os principais produtos do meu antigo imposto, vou repetir aqui, como automóveis, o tabaco, bebidas alcoólicas, né, para não perder a arrecadação, e vou te garantir que, se faltar 1 centavo, eu vou te pagar. Então, não tem agenda de atuação estatal aqui. Não estou falando de efeito preço, estou falando que não tem agenda estatal de política pública. Por quê? Na verdade, eu tenho uma meta que é arrecadar 65 bilhões. Então, essa é uma questão que enfraquece demais o Sintex, ou imposto seletivo, como um instrumento de atuação. Não é? Então, que fique claro, se eu já tenho 65 bilhões como arrecadação necessária, não é nem ótima, é necessária, sob pena da União Federal do país ter que ressarcir os estados e municípios, quem eu escolher por conveniência política, por convencimento social, que pode estar nessa lista proibida, no nosso Index Prohibitorum do pecado, né, vai ter que chegar nessa conta aqui de resultado. Então, o minério, por favor, contribua para eu chegar nos 65 bilhões. Ah, vamos colocar só o refrigerante. Por favor, contribua para os meus 65 bilhões. Não quero mais nada para cima, mas também não posso ficar abaixo. Então, dito tudo isso, como que funciona, então, o imposto seletivo nesse seu efeito, digamos, econômico? É verdade, ele tem uma ponta de atuação, que eu estou chamando aqui microeconômica. A partir do momento que eu posso, no caso dos recursos minerais, ter um incremento no valor da produção de 0,25%, tornando-o mais caro 0,25%, eu posso ter um efeito sobre produção, redução, e sobre demanda. Só que o efeito vai depender sempre do tipo de sensibilidade do produto à distorção de preço, um jeito de chamar isso de elasticidade, uma elasticidade demanda, elasticidade renda. Quando você pega cadeias econômicas e depende de energia, essa sensibilidade não é tão forte assim. Não é? Outra coisa que as pessoas esquecem, né? Você quer criar distorção de custo, você não precisa de um imposto excepcional, de um excise tax. A professora Christians tem razão de sair um pouco da caixa do óbvio e tentar pegar outras formas. Né? Eu consigo encarecer um produto só com o IVA normal. Não é difícil, não preciso nem subir a alíquota. Não é? Então, o excise tax tem essa dimensão. Então, agora, se você, que assim como eu, acredita da importância da agenda econômica e política da defesa do meio ambiente, se você acha que aumentar 0,25% do recurso mineral é uma tributação ambiental, se você acredita que não tem problema que todos os recursos não sejam direcionados à agenda, né? Se você não está preocupado que o valor que é arrecadado não possa ser direcionado para a causa ambiental, tá bom, esse é o seu imposto. Contente-se com isso. Talvez seja um bom começo, talvez o 0,25 vire alguma coisa diferente. Tá? O imposto seletivo, por ser imposto, no Brasil, na Constituição, ele não pode ser destinado à saúde e nem ao meio ambiente. E como ele vai 60% para estados e municípios, ele serve para asfalto de rua, para as despesas ordinárias. Nós estamos em época de eleição municipal aqui, então as ruas estão sendo recapeadas. É para isso que ele serve.
Então, o componente dele, do imposto do PIGU, é essa parte aqui, metafórica de externalidade negativa de pequeno incremento. Tá? Para concluir, o recado que eu gostaria de dar, não é? A gente tem que pensar a política econômica para além de incentivo sobre preço. Existem outros instrumentos fiscais, eu tenho instrumentos aduaneiros, eu tenho gastos públicos. A China está sendo combatida esse ano, pressionada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, porque ela está produzindo demais produtos de energia limpa. Por quê? Porque ela investiu nisso. Não é? Então, tem que sair um pouco disso, temos que ter mais imaginação institucional e parar de acreditar que o nome do tributo e a sua semântica é relevante. Tá? O conto de fadas do artigo 1º de uma lei não conta o que se faz no orçamento. Meu recado aqui é, vamos prestar atenção no orçamento. Muito obrigado. Também para abordar o tema da reforma tributária e do imposto seletivo, eu chamo a professora Tatiane Piscitelli. Não, é o passador. Aqui, pronto. Bom, muito bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer ao professor Luiz Eduardo Schwery pelo convite. É um enorme prazer estar em mais um congresso do IBDT. E nessa mesa, né, ladeada por amigos e pessoas, né, que eu admiro muitíssimo. Um enorme prazer falar depois do professor José Maria, né, para seguir com o debate relativo à reforma tributária. E aí, nesse sentido, eu vou trazer, né, vou descer um pouquinho no grau de teorização que o professor José Maria fez, para falar do imposto seletivo, da perspectiva ambiental, das falhas, né, que a gente tem agora da perspectiva da regulamentação, né, porque estamos discutindo a regulamentação da reforma tributária agora no Senado, e trazer algumas críticas, né, que eu acho que podem ser interessantes para animar esse debate. Então, indo diretamente ao ponto, para onde será que eu tenho que apontar? Não está indo. Agora volta. Pronto. Muito bem. O que a Constituição, né, o que a Emenda Constitucional 132 e, portanto, a reforma tributária trouxe em termos de proteção ambiental? Então, em primeiro lugar, a gente tem a redação do artigo 145, parágrafo 3º, né, que enuncia novos princípios em matéria tributária, dentre os quais a proteção ambiental. Então, a proteção ao meio ambiente, ela passa a ser um vetor para a formulação de políticas tributárias, para a determinação das estruturas, né, que se desenvolvem à luz do sistema tributário nacional. E aí, nesse sentido, há pelo menos 3 determinações que são relevantes. Em primeiro lugar, a possibilidade de um imposto seletivo sobre bens e serviços que causem males ao meio ambiente. Em segundo lugar, um regime preferencial de tributação, uma tributação favorecida, né, para biocombustíveis e combustíveis de baixo carbono, né, isso está no 225, parágrafo 1º da Constituição. E, por último, a tributação diferenciada do IPVA, considerando o impacto ambiental do veículo. Então, não apenas, né, o imposto seletivo, ele se presta a essa proteção ambiental, mas, igualmente, outros tributos, né, podem encampar esse cenário no sentido da realização da proteção do meio ambiente pelo sistema tributário nacional e pelas normas que serão criadas. Quando a gente olha para a regulamentação da reforma tributária, e, portanto, para o texto que agora está em discussão no Senado, eu gostaria de focar especificamente no imposto seletivo, né, que é o foco desta mesa.
E na descrição dos bens e serviços que serão tributados pelo imposto seletivo, da perspectiva ambiental, nós temos, então, algumas escolhas, né, que já se mostram controversas ou, pelo menos, incompletas. Então, em primeiro lugar, nós não teremos a tributação pelo imposto seletivo de combustíveis fósseis. Bem, um carbon tax, muito menos, né? Então, nem se cogita isso, seria uma oportunidade para se discutir, mas isso sequer entrou na regulamentação, e eu não vou entrar nesse ponto, porque essa discussão já foi muito bem abordada na mesa. Então, não há tributação específica para combustíveis fósseis, a gente continua tendo regime favorecido para os biocombustíveis, mas não uma tributação, uma sobretributação para esses combustíveis, que também são responsáveis, né, pela emissão de gases que intensificam o efeito estufa. Para além disso, nós temos uma escolha sobre onerar o instrumento que gera a poluição. Então, uma escolha, né, como o professor José Maria mencionou, de tributação de veículos, né, que seria, né, o próprio instrumento que se utilizaria, né, do combustível fóssil, aeronaves e embarcações. Então, em vez de se tributar o combustível, a gente tem a tributação do instrumento que gera essa tributação, e aqui já é uma escolha também bastante controversa, na medida em que nós teremos a tributação de veículos de acordo, claro, com a emissão de gases, né, com o impacto ambiental desse veículo, mas a inclusão também dos veículos elétricos. Isso por si só, né, já geraria uma discussão enorme. É claro que a inclusão dos veículos elétricos tem uma relação direta com a bateria, né, porque a bateria dos veículos elétricos ela pode ser muito danosa ao meio ambiente, porque o grau de reciclabilidade ele é muito baixo, mas ainda assim há um debate intenso sobre o desenvolvimento tecnológico para a reciclagem dessas baterias e, portanto, o fato de que o imposto seletivo sobre os carros elétricos poderia refrear esse desenvolvimento tecnológico que poderia ser saudável no contexto da proteção ambiental e da realização desse princípio constitucional tributário agora enunciado. Mas, para além disso, a gente tem também, né, a tributação de bens minerais, como o professor José Maria mencionou, e, portanto, uma tentativa, né, de moldar o imposto seletivo à luz da proteção ambiental. O ponto que eu quero trazer aqui é um pouco diferente desses, né, que já foram abordados sobre tributação de carbono, ou mesmo dos veículos, ou mesmo da possibilidade dessa eficiência, né, do imposto seletivo para esses fins. A minha questão é a seguinte: na reforma tributária, na regulamentação da reforma tributária, para além da determinação, né, do que seria tributado pelo imposto seletivo, nós temos também, como o professor José Maria mencionou, a possibilidade de uma tributação reduzida para determinados bens e serviços e tributação reduzida à luz do IBS e da CBS. Então, nesse modelo de IVA dual, né, a gente tem a alíquota padrão, a alíquota zero e a alíquota reduzida, que seria uma redução em 60%. E aí tem um detalhe muito importante: os bens que serão beneficiados com essa alíquota reduzida de 60%, eles não podem ser onerados pelo imposto seletivo. E faz sentido que não sejam, né, porque a lógica da redução de se estabelecer bens e serviços que são beneficiados com a redução do IBS e da CBS é a lógica da essencialidade. Então, não faria, né, sentido eu dizer que um bem é essencial, mas, ao mesmo tempo, ele é danoso à saúde ou ao meio ambiente, portanto, tem que ser tributado pelo seletivo. Então, de fato, né, bens que possuem esse benefício da alíquota reduzida, em tese, são bens essenciais e, portanto, não se sujeitariam ao seletivo, e há uma determinação expressa na Constituição, e a regulamentação da reforma tributária, ela estabelece quais seriam esses bens, né, no detalhe, né, ainda que o artigo 9º da emenda constitucional traga, né, genericamente quais são esses bens, a regulamentação da reforma tributária, ela indica os NCMs e quais seriam os bens com a alíquota favorecida. E, dentre eles, nós temos a possibilidade de alíquota favorecida para insumos da agricultura, né, insumos agrícolas.
Os insumos agrícolas mais conhecidos e talvez mais controversos em termos de proteção ambiental são os fertilizantes e pesticidas. Então, nós temos, né, toda a lista do NCM 3808 indicado na regulamentação da reforma tributária como bens sujeitos à alíquota favorecida e, portanto, desde logo uma escolha quanto à não tributação seletiva desses bens. Olhando para o cenário internacional, é verdade que nós temos alguns países, né, que vão por esse caminho. Então, que escolhem, eu listei alguns aqui, né, a fonte do documento, ela está mencionada abaixo, né, um documento produzido pela ONU sobre o impacto ambiental e escolhas tributárias, e, de fato, existem muitos países, né, no âmbito da União Europeia e também fora da União Europeia, na Ásia, que optam pela redução do IVA na hipótese de fertilizantes e pesticidas e, portanto, genericamente na hipótese de agrotóxicos. Mas a questão é a gente saber se essa é, de fato, a melhor política e se é a melhor política aquela que nós estamos construindo no contexto da reforma tributária. E, para responder essa pergunta, né, e tentar ficar no meu tempo, talvez valha a pena nós olharmos para os países que possuem uma tributação mais onerosa sobre pesticidas. E esses países são poucos, né, e o design do tributo ele é diretamente relacionado com a sua eficiência, né, e nesse sentido a fala do professor José Maria é bastante interessante. Então, nós temos, por exemplo, a Dinamarca, a França, que estabelecem tributos sobre agrotóxicos de modo diferenciado à luz da toxicidade desses bens. Então, não se trata simplesmente de estabelecer uma alíquota única, né, sobre agrotóxicos, mas sim olhar para esses bens à luz da toxicidade ao meio ambiente, né, do impacto ambiental e, consequentemente, no impacto à saúde. Há relatórios muito interessantes da OCDE nesse sentido, que indicam, inclusive, o impacto da perspectiva de gênero olhando para a tributação dos agrotóxicos, porque as terras, né, os cultivos que mais se utilizam de agrotóxicos tóxicos não são aqueles cultivos familiares que, no geral, são geridos por mulheres, mas são os grandes cultivos. E aí, nesse sentido, nós podemos também fazer referência especificamente ao caso da Dinamarca, e é um estudo bastante recente que saiu no ano passado sobre uma avaliação quanto ao uso de agrotóxicos tóxicos à luz da tributação, considerando o impacto ambiental, né? Então, considerando essa progressividade à luz do impacto ambiental. E esse estudo mostra, eu não vou enxergar aqui, né, mas que, basicamente, a tributação ela tem sido efetiva na redução do consumo dos pesticidas que são mais tóxicos e, portanto, que possuem mais impacto ambiental e na saúde, né? Na saúde do trabalhador do campo, na saúde das pessoas. E houve uma redução de 16% no uso desses pesticidas mais tóxicos, com a substituição para os menos, com menor impacto ambiental. E aí a conclusão do estudo é que, de fato, o design do tributo ele é fundamental para justamente estimular o comportamento de uma migração, né, de uma escolha e até o desenvolvimento da indústria para fertilizantes e pesticidas que são menos tóxicos, de modo que é evidente que as pessoas, né, vão escolher por aqueles que são menos tributados e, portanto, são mais acessíveis. É claro que a gente poderia, né, até ir para um outro nível e dizer que os fertilizantes e pesticidas orgânicos ou as plantações orgânicas ou ambientalmente sustentáveis, elas poderiam ser favorecidas, né, ter um tratamento tributário favorecido, mas a gente nem precisaria chegar nisso se a gente conseguisse fazer uma tributação à luz da toxicidade desses bens. E esse gráfico ele é decorrente desse mesmo estudo, né, ele aparece nesse mesmo artigo, mostrando, né, algo bastante interessante, que em razão da implementação do tributo, nós temos um efeito de maior consumo, né, que é essa linha maior, justamente em razão da necessidade de estoque, né? Então, aqueles
que se utilizam dos agrotóxicos, então fazem um estoque, mas logo depois esse consumo cai e essa queda, então, é de cerca de 16%. Essa é uma discussão absolutamente relevante, o caso está pautado no Supremo Tribunal Federal ainda em relação ao sistema anterior, existe uma ADIM, né, para questionar os benefícios tributários que são concedidos em termos do ICMS, também do IPI para fertilizantes e pesticidas no Brasil, e a gente precisa fazer esse debate em termos de política tributária, mas para que ele seja feito, nós precisamos dar um passo atrás na regulamentação da reforma tributária e possibilitar que haja imposto seletivo sobre pesticidas e fertilizantes. Para que isso seja possível, nós precisamos pelo menos de uma exceção àquela determinação, né, que inclui todos aqueles agrotóxicos do NCM 3808, pelo menos uma exceção para dizer, olha, esses daqui, ok, terão alíquota favorecida, com exceção daqueles considerados com alto grau de toxicidade pelo IBAMA ou pela Anvisa. Então, a gente precisa de uma exceção aqui para poder cogitar de um imposto seletivo sobre esses bens. O que nós não podemos, na minha visão, é de partida, a priori, excluir a possibilidade do imposto seletivo na medida em que o sistema tributário nacional, ele tem por objetivo agora também proteger o meio ambiente, a gente tem que pensar políticas nesse sentido. Então, aqui é uma provocação, né, nesse momento em que a gente volta a discutir a reforma tributária no Senado Federal, para que a gente consiga, pelo menos, não tomar essa decisão agora, né, porque se essa decisão for tomada agora, depois para a gente voltar atrás e, eventualmente, cogitar de um imposto seletivo sobre agrotóxicos, visando a proteção ambiental, ela fica muito mais difícil. Essas eram as minhas considerações. Eu agradeço muito pelo convite e acho que eu consegui ficar no tempo. Muito obrigada. Para finalizar o painel, eu chamo a Paula Rodrigues Carvalho, que ela vai falar de benefícios tributários relacionados com metas ESG. Oi, gente, bom dia. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao time do IBDT pelo convite, aqui personalizado na pessoa do professor Chueira, de quem eu sou um grande fã e entusiasta de suas pesquisas. Queria agradecer também o Flávio e o professor Celso pelo convite de estar nessa mesa. E eu confesso que eu fiquei bem nervosa. Estou aqui perto de grandes professores, pessoas que estudam bastante sobre o tema. E eu fiquei pensando bastante assim, o que eu posso levar um pouquinho da minha experiência para o Congresso? Onde que entra aí, né, o que as empresas vêm fazendo? Eu sou uma advogada corporativa, trabalho com isso há alguns anos. E aí eu fiquei pensando, onde que entra a empresa nessa equação? Onde que a sociedade civil vai entrar nessa equação aqui da questão da sustentabilidade? E quando eu comecei a pensar muito sobre esse tema, a primeira coisa que me veio na cabeça são as metas de ESG. Por quê? As metas de ESG, elas surgem lá em 2004, com a publicação Who Cares da ONU, e elas tentam fazer um paralelo, né? Elas tentam trazer para a vida real um pouco dessas questões que a gente tem tanto discutido, a questão da sustentabilidade, a questão de ter um ambiente mais ético, um ambiente mais justo, um ambiente mais equalitário, que é muito importante hoje, e eu acho que a gente não consegue sobreviver sem isso. E lá, quando a publicação, quando a ONU lançou esse programa, né, essa sigla, esse programa ESG, o Pacto, ela pensou o seguinte, não basta só eu engajar os governos aqui nesse item, eu tenho que engajar também a sociedade civil, eu tenho que engajar as empresas, porque eu acho que hoje as empresas entendem melhor que não é só sobre lucro. Hoje também é sobre propósito. Então, não adianta eu ser uma empresa que estou focada 100% no lucro, e aí, por exemplo, eu estou destruindo o meio ambiente, como a Tatiana trouxe ali hoje, a gente tem o quê? Pesticidas aí. As empresas hoje, elas não estão preocupadas, estão muito focadas no lucro, mas eu acho que hoje a gente já tem uma pressão da sociedade para que a gente tenha propósito. Eu, particularmente, prefiro consumir de empresas que tenham propósito, que estejam alinhadas com as questões socioambientais. E aí vem a questão do ESG, que hoje a gente já tem várias empresas que são signatárias, cerca de 1000.
mas a gente ainda não tem uma adesão tão forte assim, e principalmente quando a gente vem aqui para o Brasil. Hoje a gente vê muitas multinacionais que já estão adotando as métricas de ESG. A gente vê muita empresa publicando hoje os reportes de sustentabilidade junto com os seus reportes de auditoria, mas no Brasil essa adesão ainda é muito baixa. Quando a gente olha ali para as metas de sustentabilidade, quando a gente faz uma pesquisa lá no site do Pacto Global, apenas 25 empresas brasileiras já aderiram aos 5 pontos ali ambientais, que é o net zero, a questão de descarbonização, questão de cuidar do clima. E eu considero essa adesão muito baixa. E por que, né, a gente tem essa adesão tão baixa das empresas? A AmCham publicou um artigo, né, fez uma pesquisa agora em 2024, que mostrou que os grandes CEOs aí das maiores empresas do Brasil, eles estão sim preocupados com a questão ambiental, eles querem sim aderir às metas de ESG. Mas o que eles veem hoje é uma ausência de uma cultura corporativa forte, eles não veem uma possibilidade de ter métricas aí firmes para ver se eles estão cumprindo ou não essas regras, e principalmente eles sofrem é ótimo, né, gente? Bem dramática. Eles levantam também o ponto de que o governo deveria se aliar mais com as empresas que querem adotar essas métricas e adotar esse propósito. E essa é uma queixa de 77% dos CEOs, a falta de um financiamento governamental para as iniciativas verdes. E aí, o que eu trouxe aqui é uma certa provocação para o Estado brasileiro. A gente tem a questão constitucional ali, é um dever do Estado promover um meio ambiente ecologicamente sustentável. E como que para promover um Estado economicamente sustentável, o governo não poderia conceder um benefício fiscal para as empresas que estão ali trabalhando, estão querendo descarbonizar, estão ali trabalhando em tecnologias mais eficientes? E a minha opinião é que sim. Hoje a gente já tem alguns benefícios governamentais aí, no sentido de redução para as empresas que estão mais alinhadas ali com o propósito. A gente tem uma alíquota reduzida de ICMS aqui em São Paulo para carros elétricos. A gente tem algumas questões na lei ali do ITR, as áreas preservadas, elas não são incluídas na base de cálculo. Tem umas questões de ICMS também, os repasses dos estados é maior para municípios, de alguns estados, é maior para municípios que tenham áreas verdes preservadas, mas a gente não vê hoje uma política pública muito alinhada com essa questão. Eu vou incentivar aqui as grandes empresas que estão, de certa forma, me ajudando o Brasil, que sou signatário aí, né, dos pactos, todo mundo trouxe aqui, o Brasil é signatário dos grandes pactos do meio ambiente, que estão me ajudando, de certa forma, a conseguir cumprir com as minhas metas. E quando eu penso no benefício fiscal, me veio à cabeça aqui alguns benefícios que a gente já tem hoje. Hoje a gente tem a lei do bem, para a questão de PID. Então, hoje as empresas que têm grande desenvolvimento tecnológico, elas podem deduzir ali de 60% a 80% a mais as despesas que elas têm com esse desenvolvimento. A gente tem a questão da Zona Franca de Manaus, que concede uma série de benefícios fiscais ali para empresas que estão ali em Manaus, para levar o desenvolvimento para aquela região. Sudam e Sudene, e as diversas subvenções aí que a gente tem nos âmbitos municipais e estaduais. E por que não fazer uma coisa parecida? Para quando a gente fala de empresas que estão alinhadas ali com o propósito socioambiental. Por que não criar, agora que a gente está na discussão da reforma, na EBS e na CBS, um artigo que garanta para essas empresas que investem em tecnologia verde, estão hoje se modernizando, elas podem deduzir essas despesas. Porque hoje a gente tem o PIS/COFINS, e hoje assim, o posicionamento da Receita é que aquelas despesas previstas em lei, etc., eu posso deduzir. Mas e se a empresa está tendo dispêndios voluntários? Ela corre o risco de nem poder tomar crédito de PIS/COFINS sobre essas despesas. Outra ideia, então, eu acho que a gente deveria trazer isso para a lei do IBS e da CBS. Outra ideia que eu trouxe também é a questão de trazer uma lei do bem
para as empresas que investissem em tecnologias verdes. Se a gente já tem a lei do bem aí para P&D, a gente não poderia ampliar um pouquinho mais essa ideia? Aí fica o questionamento. E a minha ideia aqui não é premiar quem é bom. Não é premiar, não é passar a mão também sobre questões para as empresas poluidoras. Eu não sou contra os Sintexes, eu sou super a favor. A minha ideia é só engajar mais gente nessa causa. Porque, muitas vezes, quando a gente discute com grandes empresas, qualquer coisa, seja uma doação, seja uma melhoria, elas falam, mas o que eu vou ganhar com isso? E será que, se a gente não trouxer um benefício fiscal ali, a gente não vai ter mais do que 25 empresas engajadas com essas questões ambientais? E é isso que eu vim trazer, gente. Eu fui bem breve aqui, para devolver a vocês o tempo de café. E eu gostaria de agradecer também. Então, assim, eu quis mais trazer uma provocação desse meu lado, do lado corporativo aqui. Eu acho que a gente teve brilhantes explanações sobre como os governos vêm atuando, e eu quis trazer um pouquinho da minha experiência. Espero ter conseguido agregar para vocês um pouquinho, e estou à disposição, caso alguém queira conversar e debater o tema. Obrigada, gente. Bom, já estava contente em participar dessa mesa, mas depois de todas as apresentações, eu saio até mais esperançoso e otimista. Estamos ainda nos primórdios de visualizar as normas tributárias como indutora de condutas, seja incentivadoras, seja desincentivadoras, para esse campo que nós estamos tratando aqui hoje, né, que é o meio ambiente e a saúde humana. Depois de vir diversas palestras aqui, né, de todos os lados, acho que ficou claro para todos nós que esse lado extrafiscal é extremamente importante e que as normas tributárias, as quais nós estamos muito acostumados a trabalhar e enxergá-las de uma outra forma, ou seja, sempre na relação do particular com o Estado, elas podem ter um outro campo de atividade que é imenso. Também fiquei feliz aqui com a ordem das apresentações e a conclusão aqui da colega Paula, né, que dá esse olhar final. E gostaria de lembrar também que tem uma parte que não é das empresas e não é dos estados, é uma parte que é nossa, né, que é valorizar o produto que tem esse valor agregado mencionado pela Paula. Porque se o consumidor ele não olha dessa forma, ele não aceita essas normas, a gente não consegue caminhar adiante nesse cenário que é muito importante. Então, encerro aqui esse painel aqui, agradeço o convite aqui do IBDT, na figura do professor Chueire, Maito, demais colegas, todos os presentes aqui, e agradeço também a oportunidade de estar aqui todos juntos com vocês aqui. Muito obrigado.